Graça e paz, queridos irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez para nosso estudo da Escola Dominical e hoje o nosso tema trata de algo muito importante que fala a respeito do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Antes de nós entrarmos na parte da reflexão do estudo, eu gostaria de convidar você a um momento de oração. Gostaria que você fechasse os teus olhos, abrisse o seu coração na presença de Deus para termos um momento de oração. Amém? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento em oração a Deus e agradecendo ao Senhor desde já por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo tão grande amor que o Senhor evidencia por nós, Senhor, a cada dia. Nós lhe agradecemos, ó Deus amado, por toda a sorte de bênção. E queremos te pedir também, Pai, neste momento, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Senhor derrame sobre nós a doce presença do Teu Espírito Santo para nos iluminar, para que o nosso coração possa se achegar diante de Ti, Senhor, e os nossos entendimentos, ó Deus querido, se abrir com relação à Tua palavra, que a nossa alma se abra, Senhor, para entender e compreender qual é a Sua vontade que se revela através da Tua palavra para as nossas vidas. Deus Santo, Deus glorioso, fica conosco, nos abençoando, falando aos nossos corações, direcionando a nossa vida pela doce presença do Teu Espírito Santo. É assim que oro e agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Então vamos lá. Irmãos, como eu já disse, o tema da nossa lição desta escola dominical fala a respeito do homem feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. E o texto bíblico a qual o estudo traz para nós nesse dia está lá em Hebreus, do capítulo de número 2, do versículo de número 5 ao versículo de número 18. Eu não vou estar lendo esse texto, mas eu gostaria de pedir para você, que você, antes de continuar assistindo esse vídeo, que você parasse e fizesse a leitura desse texto, Hebreus, do capítulo de número 2 e do versículo de número 5 ao 18. Que você lesse ele, porque é em cima dele que nós vamos estar refletindo. A ideia do ser humano como imagem de Deus nos é revelada logo no início da Bíblia, quando Deus, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele cita que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isto sugere que podemos nos relacionar com ele. Contudo, essa relação com o Criador se intensifica à medida que também nos relacionamos de forma amorosa com toda a sua criação. Muito embora falhemos nessa missão devido ao pecado que corrompeu essa imagem de Deus em nós, é possível restaurar essa imagem e seguir em nosso propósito. Hebreus, quando a gente lê lá em Hebreus e o contexto também de Hebreus de capítulo de número 2, a gente percebe que especificamente o capítulo de número 2, do versículo 5 ao 18 de Hebreus, ele é parte de um bloco maior de narrativas que tratam, entre assim outros temas, da comunicação que Deus tem com a humanidade. Nesse debate, eles são colocados em paralelo à figura de Jesus e a dos anjos. A pergunta de fundo presente do texto é: por intermédio de que canal a palavra de Deus é comunicada no tempo da graça? Por Jesus ou pelos anjos? Deus tem nos falado nesses dias pelos anjos ou Deus tem nos falado por Jesus? Esse é o tema de fundo do contexto desse texto ao qual nós lemos, quando o escritor aos Hebreus trata. O autor de Hebreus pontua que no passado Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos anjos e da palavra em forma de lei. Quer dizer, Deus nos falou pela lei, pelos profetas, pelos anjos, mas que no tempo da graça, que é esse tempo a qual nós vivemos agora, em que a palavra é de salvação,
Deus escolheu falar a nós, homens, por intermédio do seu Filho Jesus. Em outros termos, Deus escolheu revelar-se através de seu Filho Jesus Cristo. O debate sobre anjos entra nessa epístola porque na comunidade dos hebreus este tema ele era importante, né? Os hebreus tinham importante a questão dos anjos, a questão dos profetas. Então o autor da carta aos hebreus aborda esse tema para colocar que o importante para nós hoje é aquilo que Jesus traz ao nosso coração. Então, esse debate ele era muito importante, né, naquela época. Havia muitas especulações a esse respeito, inclusive, como indicado, dúvidas de como interpretar o papel dos anjos diante da revelação do Cristo. As explicações apresentadas aos hebreus ajudaram aquele povo cristão a lidar com essa questão que ainda hoje suscita especulações em nossos dias, né? Assim temos nessa narrativa a exaltação do senhorio de Cristo e a ênfase em sua superioridade sobre os anjos como canal de revelação de Deus, ou seja, Jesus é maior do que os anjos. Em outros termos, fica claro que na nova aliança, Deus se revela à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Esta mensagem era dirigida a um povo sofredor e que enfrentava ameaças de apostasia, visava ajudá-lo a permanecer firme e fiel a Jesus Cristo diante das lutas, das humilhações e das perseguições. Juntamente com o debate da comunicação da palavra de Deus, também aparece o tema da natureza de Jesus, dos anjos e dos seres humanos. A conclusão de Hebreus é que Jesus é superior aos anjos, pois é o Filho de Deus. Os anjos são seres celestiais inferiores a Jesus, e os homens e mulheres são seres criados por Deus um pouco menor do que os anjos. No texto de Hebreus, destaca a figura humana diante da grandeza, da glória de nosso Senhor. Abre aspas para o texto bíblico. Quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tais palavras, o texto a qual nós nos referimos, são memória de uma citação do Salmo de número 8, do versículo 4 ao 6, em que o salmista apresenta o ser humano não somente como parte da criação divina, mas também como resplendor da sua glória. Neste salmo, Davi demonstra a sua admiração pelas grandezas de Deus manifestada em toda a terra. Elas estão no céu, na boca das crianças, no firmamento e também nos seres humanos, a quem o Senhor deu o domínio de toda a criação. A carta aos Hebreus nos permite pensar coisas importantes sobre a natureza humana. Primeiro, a condição do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Segundo, o impacto do pecado sobre essa condição humana e o papel da obra redentora de Jesus Cristo nesse processo. Vejamos como esses temas aparecem nesse texto de Hebreu a qual nós lemos. O ser humano como a imagem de Deus, A carta escrita aos Hebreus indica que o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos e que Deus o constituiu cheio de glória e honra. A afirmação de que Deus cobriu a humanidade de glória e honra traz também à tona a doutrina cristã de que o ser humano, em seu estado original, foi criado à imagem e semelhança de Deus. A doutrina cristã da humanidade como imagem e semelhança de Deus não deve ser entendida como termos fisionômicos, ou aspectos físicos, ou seja, a imagem e semelhança que nós temos de Deus não está relacionada à nossa aparência física, como é que o nosso corpo humano é constituído, ou como é que é a nossa imagem física, mas implica sobretudo na capacidade humana
de estabelecer comunhão com o Criador. John Wesley, que foi o fundador do metodismo, ele afirma que essa imagem e semelhança de Deus, ela deveria ser compreendida sob 3 aspectos. Primeiro, a imagem moral, que é a capacidade humana de exprimir virtudes como amor, justiça, pureza e santidade. Uma imagem natural, que indica que, como ser espiritual, o ser humano é dotado de inteligência, vontade livre e sentimento. E imagem política, que está ligada ao poder ou à habilidade criativa humana de administrar. Esta é a sua condição de regente do mundo criado por Deus. Resumindo, a imagem e semelhança de Deus em nós, seres humanos, nos permite expressar valores divinos e estabelecer comunhão com Deus. É assim que entendemos a busca do ser humano pela transcendência, pelo divino. Então, se nós formos meditar sobre esse trecho, sobre esse texto a qual nós citamos aqui, é fácil entender que a nossa semelhança, nossa imagem e semelhança com Deus não trata-se do corpo físico, né? Mas trata de uma imagem, vamos assim dizer, moral, quer dizer, somos semelhantes a Deus, no sentido de que a gente pode expressar os valores divinos, os valores de Deus, né? A gente pode expressar amor, a gente pode expressar justiça, pureza, santidade. Fomos feitos para isso, criados para isso, né? Isso facilita em parte a comunicação do Evangelho, pois já há no coração humano essa abertura ao Criador. Cabe a cada discípulo e discípula de Cristo buscar meios eficazes para fazer com que a comunicação do Evangelho alcance cada vez mais o coração das pessoas, né? Esse parágrafo a qual nós lemos aqui fala a respeito da comunicação do Evangelho, do levar o Evangelho às outras pessoas. Se realmente nós cremos naquilo que a Bíblia diz, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certamente em nós, né, vamos assim dizer, a imagem de Deus, ela está cravada, né, ela está desenhada, né? E quando a gente fala do Evangelho de Cristo para as pessoas, é como se a gente estivesse falando algo que realmente as completasse, né? Embora o pecado tenha trazido a corrupção sobre o ser humano, e hoje ele não consegue discernir bem, né? E as pessoas andam de um lado para o outro, buscando aquilo que possa lhe satisfazer, vamos assim dizer, né? A gente sabe que a única coisa que pode satisfazer o coração humano, essa busca, né, do ser humano por algo que ele sente um vazio por dentro, traduzindo em palavras simples, né, para preencher esse vazio que a pessoa sente por dentro, é só mesmo Deus, né, porque é justamente esse vazio que está dentro do ser humano, né, o único que pode completar é Deus. Ao apresentar o ser humano como imagem e semelhança de Deus, a quem foi designada a função de sujeitar a terra e dominar sobre ela, a Bíblia não intencionou colocá-lo como superior à criação, mas como parte dela, né? Quando a gente começa a refletir e pensar sobre toda a criação de Deus, né? Quando Deus criou o universo, quando Deus criou a terra, quando Deus criou tudo que nisso existe, né? Nós não podemos pensar que nós, como seres humanos, somos superior à criação. Embora, segundo os relatos bíblicos, nós fomos colocados para cuidar, para administrar, vamos bem assim dizer, todas aquilo que o Senhor havia criado, né? O ser humano foi posto para cuidar, né? Colocou Adão e Eva para cuidar do jardim, né? A gente não pode pensar que nós somos superiores, mas nós fazemos parte de tudo isso que foi criado, né? Tudo que Deus criou, né? Deus criou e nos criou também, ou seja, nós fazemos parte de toda essa criação de Deus. E isso implica nada mais e nada menos, né,
começa assim a fazer-nos refletir sobre o respeito que nós devemos ter sobre tudo aquilo que foi criado, né? Deus criou e colocou-nos para que nós pudéssemos então cuidar, administrar, né? Tem uma escritora chamada Genilda Boyer, acho que o nome dela é esse, né? Ela cita que essas narrativas da criação nos mostram que estamos intrinsecamente vinculados a toda a criação, seja cuidando da terra, cultivando, aguardando ou povoando, né? Ela nos leva a nós refletirmos sobre a posição do ser humano com relação à natureza, com relação a tudo que foi criado, né? Aos animais, né? Às árvores, ao mundo em si, né? Para que nós nos despertássemos, né? Como é importante, como agentes de Deus, nós também sermos daqueles que cuidam desse planeta a qual o Senhor Deus criou e nos colocou para que nele vivêssemos e cuidássemos, né? Segundo ela, nós somos mais dependentes do que imaginamos. Não podemos viver sem a comunidade ecológica que sustenta a possibilidade de nossa existência. Não somos os donos da natureza, mas somos parte dela. Portanto, embora explícito, né, vale ressaltar que não é apenas a natureza que depende da ação humana para sobreviver, mas os seres humanos também dependem da ação renovadora da criação para garantir a sua sobrevivência. Então, isso fica bem claro para nós refletirmos e pensarmos a esse respeito, né, de quanto que nós temos que zelar, cuidar de toda a criação de Deus. Quando nós falamos de toda a criação de Deus, porque tudo foi feito por Deus, criado por Deus, com um propósito por Deus, por Deus, a gente também precisa lembrar que todos os homens e todas as mulheres, né, também foram criados por Deus, né? Às vezes é muito comum a gente encontrar hoje, por exemplo, pessoas que respeitam mais os animais do que respeitam o ser humano, né? Nada contra quem respeita e cuida dos animais, né? Quem tem o seu cachorrinho para cuidar, isso é bom, isso é válido, isso é ótimo. Mas o que a gente não pode às vezes, querer cuidar melhor de um animal do que cuidar melhor de um ser humano, né? Quantas pessoas, quantos, né? Animaizinhos são bem cuidados na sua casa, são bem cuidados pelos seus donos e infelizmente a gente vê muitas crianças passando fome na rua, né? A gente vê uns animais às vezes por seus donos sendo respeitados, né? Colocam dentro dos seus carros, levam para um lado, para o outro, e muitas vezes a gente vê, né, uma pessoa que às vezes por causa da sua situação financeira, da sua situação econômica, às vezes ela não tem muito, né? E às vezes a gente despreza, e às vezes vê aquela pessoa numa caminhada tão longa, né? Fazendo um longo percurso, e a gente de carro, às vezes a gente não para oferecer uma carona, às vezes a gente tem a coragem, né? E não vou dizer que isso é errado, de carregar o seu animalzinho de estimação para todo lado dentro do carro, mas muitas vezes nos falta, né, a sensibilidade para oferecer uma carona, né, a uma outra pessoa que às vezes cansada, desgastada de tanto andar, precisa de uma ajuda. Então é algo assim que a gente precisa pontuar para nós refletirmos. Se nós temos que cuidar do ser humano, nós também precisamos cuidar do planeta Terra, porque tudo foi feito por Deus. Se nós temos que cuidar dos animais, se nós temos que cuidar, né, do nosso animalzinho de estimação, nós também precisamos valorizar e cuidar do ser humano, que também foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é feito também à nossa semelhança. Amém? Agora entrando no assunto dessa imagem corrompida, né? Quando o homem pecou e permitiu que o pecado entrasse no mundo, né, desobedecendo a Deus, esse pecado trouxe corrupção à imagem divina no ser humano, né? A imagem que nós trazíamos de Deus, né? Aquela
aquela imagem de Deus que estava escrita, cravada na nossa vida e que nós, vamos assim dizer, nos orientávamos por ela, e vivíamos por ela e éramos satisfeitos com ela, né? Podemos assim dizer que ela foi corrompida por causa do pecado, né? Então a natureza humana ela foi corrompida por causa do pecado. Mas o novo nascimento pode mudar esta realidade. E quando acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece quando a gente passa a crer em Jesus. Quando a gente, vamos assim dizer, aceita, né? Ou quando a gente acolhe Jesus como Ele realmente é, né? E a fé faz isso. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, quando fazemos de Jesus o nosso mestre, passamos a crer na palavra de Deus através dos evangelhos de Jesus, nós passamos a viver uma nova vida. E é justamente esse novo nascimento que pode mudar a realidade da corrupção que o pecado gerou no nosso ser, corrompendo a imagem de Deus, né? Quando aceitamos Jesus, entramos no processo da restauração da imagem e da semelhança de Deus no nosso ser, na nossa vida. A fé cristã afirma que, com a entrada do pecado no mundo, a imagem e semelhança de Deus no ser humano foi corrompida. Isso criou a necessidade de um caminho para a salvação da humanidade. A lei foi uma primeira alternativa de Deus para esse resgate. Todavia, somente em Cristo, em Jesus Cristo, a redenção se tornou completa. Jesus é o Filho do homem que, por meio da encarnação, se fez menor que os anjos, tornando-se semelhante aos seus irmãos, né? E por meio da morte de cruz, ofereceu justificação do pecado e salvação. Por isso, Deus fez de Jesus sumo sacerdote, para permitir, através do novo nascimento, que o ser humano seja salvo e torne-se aquilo para o qual foi criado, o ser a imagem de Deus, o expressar a imagem de Deus, o ser a imagem de Deus na face da terra. Foi para isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para que, oferecendo a sua vida como salvação, nos salvasse e nos gerasse, né? E nos fizesse para ter uma nova vida essa que expressasse não dinheiro e não riquezas, né? Não valores, vamos assim dizer, valores mundanos, mas que nós expressássemos os valores divinos: amor, justiça, santidade, né? Respeito. Isso começasse então a fazer parte da nossa vida, isso começasse então a fazer parte do nosso dia a dia. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário e nos salvou, né? Não é tão somente uma salvação do inferno, não é tão somente uma salvação de livrar a nossa alma de uma eternidade no inferno, mas é justamente de nos salvar para colocar numa nova condição de vida, onde nós expressamos os valores de Deus, onde se evidencia na nossa vida tudo aquilo que Deus é, né? Quando a palavra do Senhor diz que Deus é amor, esse é o nosso objetivo de vida, né? Viver o amor de Deus, ensinar o amor de Deus, praticar o amor de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, e a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, o homem nascido de novo, resgatado, né? O homem que foi salvo por Jesus, que crê em Jesus e que nasceu de novo, faz essa santidade de vida, né? Esse ato de santificar-se, de separar-se para Deus, um motivo para viver, né? Um motivo de existência, de ser aquilo que Deus é, né? De espelhar, de expressar a vontade de Deus, de expressar aquilo que Deus é: amor, justiça e santidade, benevolência, bondade, né? Tudo isso que, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente lê os textos sagrados, quando Deus vai revelando aquilo que Ele é isso que a gente acolhe para a nossa vida e é isso que a gente busca ser, né? Ser a imagem de Jesus Cristo, né? Procurar ser aquilo que Jesus é, nós sermos também. Então lembre-se, né?
Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quando Ele se entregou a sua vida, foi para que nós tivéssemos uma vida restaurada em Cristo Jesus. A revelação radical de Jesus na obra da redenção, se solidarizando com os seres humanos, convida a comunidade cristã, né? A comunidade cristã a qual foi escrita a carta aos Hebreus, ou seja, aos Hebreus, quando ele escreveu a carta naquela época, convidava aquela comunidade cristã que enfrentava um tempo de sofrimento, de se espelhar nos sofrimentos de Cristo para vencer suas lutas e tribulações. Também acentua a ação graciosa e amorosa de Deus Pai em favor da humanidade. Isto é, em Jesus, Deus revela ao mundo o seu amor, desejando salvar todas as pessoas que crerem no seu nome, restaurando assim a imagem de Deus outrora perdida por causa do pecado. E a igreja, ela se torna então a porta-voz dessa mensagem de amor e de salvação de Deus. Para concluirmos, tudo que vimos até aqui nos mostra que existe uma forte ligação entre o Criador e a sua criação. Com a humanidade, Deus se revela de forma mais próxima e transcendente. Haja visto existir entre ambos a possibilidade de comunicação e relacionamento, quer dizer, entre a criação e o Criador, existe a possibilidade, vamos assim dizer, ampla de relacionamento. Deus busca se comunicar com o ser humano. Contudo, fica explícito que o ser humano também precisa se comunicar e se relacionar com toda a criação de Deus. Ainda que essa comunicação e relação sejam diferenciadas, a imagem e semelhança de Deus em nós não anula a responsabilidade de buscarmos a Deus, seu conhecimento e santidade, para espelharmos a imagem divina a outras pessoas através das nossas vidas. Ou seja, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isto está em nós, Mas quando nós aceitamos Jesus, e como eu já citei aqui, começa-se um processo de nós buscarmos o conhecimento de Deus, de nós termos uma íntima comunhão com o Senhor e buscarmos Deus, para que tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que realmente faz parte da natureza de Deus, seja restaurado nas nossas vidas, nossas vidas venham ser cada dia restauradas, para que possamos evidenciar a imagem de Deus na nossa vida, para que as outras pessoas que ainda não conheçam Deus, que não tiveram a experiência de salvação, a experiência de encontro com Deus, que através das nossas vidas, do nosso bom relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus, as pessoas possam também conhecer Deus e ver a existência de Deus, ou seja, através do testemunho que nós damos, não só com os nossos lábios, com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, com as nossas ações, as pessoas possam realmente crer que existe um Deus que, assim como trouxe salvação e restauração de vida a nós, da mesma forma também atua para que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Nosso desafio é testemunhar a Cristo nesse tempo, pois a evangelização permite levar a Cristo e sua salvação a muitas pessoas. Além disso, a conversão produz não apenas a restauração da imagem de Deus na vida humana, como também a construção de um mundo melhor, já que as pessoas que se identificam com Cristo e refletem a imagem divina, tornam-se sinal do amor, da paz, da solidariedade, da fé, da esperança de Deus no mundo. Certo? Então, que realmente você possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, que você é imagem de Deus, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e se você realmente tem refletido essa imagem e essa semelhança de Deus aos semelhantes, ou seja, às outras pessoas, se tem ficado nítido, se tem ficado claro quando as pessoas olham para a sua vida, que realmente o amor de Deus se evidencia em você, que a misericórdia de Deus se evidencia em você, que a bondade de Deus se evidencia em você, não só com palavras, mas principalmente com ações,
atitudes. Amém? Que Deus realmente possa te abençoar, que Deus realmente possa falar ao seu coração. Obviamente, se nós formos falar sobre esse tema de como é que esmiuçar essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus, eu creio que nós temos muito o que falar. Mas eu desejo do meu coração que essa reflexão resumida, que essa abordagem resumida a respeito de toda essa obra de Deus, da palavra de Deus, possa realmente falar ao seu coração, principalmente para que alavanque a sua vida, a você buscar conhecimento de Deus, a graça de Deus, para você ter uma vida abençoada por Deus, transformada por Deus, porque no fundo, o que importa é isso, quando a palavra de Deus chega à nossa vida e nós tomamos um novo rumo, e nós largamos aquilo que é de desagrado, ou aquilo que não faz parte da natureza divina, da imagem de Deus, nós largamos isso para trás e buscamos mostrar através da nossa vida, do nosso ser, a imagem de Deus, tudo aquilo que Deus é. Amém? É uma grande jornada? É fácil? Acontece da noite para o dia? Não, mas não é impossível de que aconteça, Nós precisamos buscar, nós precisamos cada dia ser melhor, e esse ser melhor é cada dia evidenciar aquilo que Deus é através das nossas vidas, e para isso devemos permitir o agir, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e precisamos nos transbordar dela, nos enchermos dela, desse conhecimento. Amém? Convido você a um momento de oração nesse instante. Pai Santo, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por este momento em que pudemos, ó Pai Santo, ter contato com a Tua palavra, de ter esse momento que nos abre para que a gente possa refletir sobre que imagem temos trazido através das nossas vidas. Como é que as pessoas têm nos visto, Senhor? Será que têm visto, ó Deus, que da Tua imagem aquilo que Deus é? Ou será que tantas outras figuras, tantas outras imagens que não são a do Senhor, é que as pessoas têm visto sobre nós? Pai Santo, Pai glorioso, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, que o Senhor aquiete, ó Deus querido, todas as ansiedades que o nosso coração humano traz. Pai querido, que nós possamos aprender a descansar no Senhor, a viver no Senhor e principalmente a expressar a glória, o amor e a vontade do Senhor. Deus maravilhoso e glorioso, o Senhor fica conosco, pois é no nome de Jesus que Te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe.